24 de novembro, memória, Santo André Dunglac, presbítero e seus companheiros mártires. No extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã de hoje, o Evangelho já vinha sendo anunciado desde o século XVI. Entre os evangelizadores são contados os frades da Ordem de São Domingos, naturais da Espanha e membros da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que obtiveram abundantes frutos. Contudo, nos séculos 17, 18 e 19, mais precisamente de 1625 a 1886, excetuados breves períodos de paz, os governantes dessas regiões tudo fizeram para despertar o ódio contra a religião cristã e os discípulos de Cristo. Quanto mais perseguidos, maior o fervor cristão, tendo como resultado um elevadíssimo número de mártires. O Papa João Paulo II, no dia 19 de junho de 1988, inscreveu 117 deles no rol dos santos mártires. Entre eles contam-se 11 missionários dominicanos espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vietnamitas. 8 são bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos de diversas idades e condições sociais, na maioria pais e mães de família, e alguns catequistas, seminaristas ou militares. Santo André Dunglac e seus companheiros mártires, rogai por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Lucas capítulo 19, versículos 45 a 46, Jesus prepara o templo como lugar de seu ensinamento, que era seguido atentamente pelo povo, mas desprezado pelos seus dirigentes. O que importa aqui é o ensinamento que Jesus vai iniciar no templo. Aqui, Jesus relembra um texto de Isaías, capítulo 56, versículo 7, que descreve perfeitamente a função do templo como lugar de oração, e não de injustiça ou garantia de impunidade daqueles que esquecem as exigências éticas da aliança. A casa de Deus é casa de oração, não de comércio, não de vendilhões, não de aproveitadores. Além disso, no templo Jesus é rodeado pelo povo e se apresenta ali como um novo espaço de encontro do homem com Deus através de Jesus. Embora a igreja inicie sua missão no templo, depois ela partirá pelos caminhos do mundo, com a convicção de que já não existe mais lugares privilegiados de encontro com o Deus da história. Recordei-me aqui Jesus no encontro com a samaritana no poço, onde ele diz: não adorarás nem neste monte nem em Jerusalém, mas chegou a hora em que adorarão verdadeiramente em espírito e verdade. Este texto nos fala da última oportunidade que Deus dá ao seu povo. Ao não querer aceitá-lo, vislumbra aqui no horizonte a presença de um novo povo que trabalhará no campo do Senhor.
Jesus quer que o templo se transforme no lugar de sua pregação. Os dirigentes de Israel procuravam um modo para matá-lo. Apesar de tudo, o povo ouve atentamente a sua mensagem. Este texto parece aludir com esta mudança ao povo messiânico, reunido em torno de Jesus, à escuta de sua palavra, a igreja cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, nunca esquecermos que Jesus, quando purifica o templo com a sua presença, este templo, a igreja de Cristo, comunidade cristã, onde reúne-se o povo de Deus, não esquecer nunca que o nosso corpo também é templo do Espírito Santo. O nosso coração também precisa ser purificado por Deus. Acolha Jesus. Valorize o teu corpo como morada do Espírito Santo de Deus. É a partir do coração que vem a conversão e que acolhemos Jesus para tornarmos uma igreja mais santa. Ninguém dá ao outro aquilo que não tem. A santidade é uma sede que cada um deve carregar consigo. Senhor, fazei-me santo como tu és santo. Tornai-me perfeito como tu és perfeito. Tu és, Jesus, o modelo a ser seguido. Vamos cuidar da nossa igreja primeiro, o nosso templo, que é o nosso corpo. E, junto com o nosso corpo, cuidar da igreja doméstica, a nossa família, a nossa casa, a nossa família. Para depois caminharmos num passo seguinte, que é a igreja, a comunidade, povo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é aquele que nos purifica, nos dignifica e nos salva. Estejamos sempre atentos à sua palavra. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.